Olá, boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Fórum 21, programa que vai ao ar de segunda a quinta pelas redes sociais da revista Fórum, sempre comigo, Ivan Longo, aqui de São Paulo, nosso correspondente de Brasília, Jorge Marques, e sempre um convidado especial que discute conosco temas políticos, temas atuais, sempre às 9 horas, como eu disse, através das nossas redes sociais, de segunda a quinta-feira. Desde ontem, estamos veiculando o nosso programa não só no YouTube, como também no Facebook, no Twitter, para ampliar essa nossa rede de audiência, para ficar mais fácil para todo mundo conseguir acompanhar e assim fortalecer nossa rede de mídia alternativa. Hoje, 13 de agosto de 2019, dia de muita mobilização no Brasil em defesa da educação, contra os cortes do orçamento na pasta da educação, contra o projeto Futurice, que é um projeto anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também contra a reforma da Previdência. Esses atos unificaram muitas pautas, né? Essa mobilização nacional que está sendo chamada de Tsunami 13 de agosto, pela UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, foi convocado pela UNE, esse ato nacional. Todas essas manifestações convergiram em pautas, por exemplo, em defesa da Previdência, contra o projeto aprovado aí pela Câmara dos Deputados e que agora vai para o Senado. Né? Em todas essas manifestações foi possível observar também mensagens em defesa do ex-presidente Lula, menções ao laranjal do PSL, né, que é o esquema de candidaturas laranja do partido do presidente da República, muitas mensagens de ojeriza ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, né? Essa pauta da Vaza Jato também esteve muito presente nas manifestações, mas o foco central foi a defesa, de fato, da educação. Essas mobilizações aconteceram na maior parte das capitais de todo o Brasil. Em muitos lugares elas ainda estão acontecendo, como em São Paulo, está no final da manifestação, mas ainda está rolando. No Rio de Janeiro também está acontecendo uma grande manifestação, em Porto Alegre, Belo Horizonte. E antes dessas, mais de 50 capitais já haviam registrado atos, né, como Salvador, São Luís do Maranhão, Pernambuco, enfim, sem contar as cidades do interior, as cidades que não são capitais. Né? Foi mais uma grande mobilização dos estudantes, os estudantes esses que realizaram as primeiras grandes manifestações no início do governo Jair Bolsonaro, né? Essa já é a terceira manifestação nacional em defesa da educação, e essa veio com esse componente novo que essa pauta convergendo, a pauta dos estudantes com a dos trabalhadores, que é a pauta da Previdência, né? Projeto que agora foi para o Senado depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Outra pauta, para além da educação, né, outra pauta muito sensível a esse governo, que está sendo tão atacada quanto a área da educação, é a pauta do meio ambiente. Essas duas pautas podem convergir em vários aspectos, e é isso que a gente vai procurar discutir hoje com o deputado estadual Carlos Mink, do PSB do Rio de Janeiro. Carlos Mink, que é ex-ministro do Meio Ambiente, ele já está aqui conosco e a gente vai procurar fazer essa discussão. Antes de começar a entrevista de fato, eu quero dar uma atualizada de como foram os atos pelo Brasil com o Jorge Marques. Ele acompanhou o ato em Brasília, que foi um dos primeiros a acontecer logo pela manhã, e acompanhou também a abertura da Marcha das Margaridas, né, que é outra mobilização que vai acontecer amanhã, que promete ser muito grande, que é uma manifestação de mulheres camponesas. Muitas delas já estão reunidas em Brasília. Jorge, conta pra gente aí o que você viu hoje aí no Congresso Nacional. Boa noite para você, Jorge. Boa noite, Ivan. Boa noite ao deputado Carlos Mink. Olha, Ivan, o que a gente pôde testemunhar hoje aqui na esplanada dos ministérios foi uma grande praça pública, uma grande ágora, né, de movimentos sociais, de estudantes, de professores, que se reuniram durante o dia aqui em Brasília. Né? Vale lembrar que já estava programado essa manifestação em defesa da educação, e o curioso, Ivan, é que em determinado momento teve um encontro tanto dos estudantes que já estavam organizados, estavam concentrados ali na altura do Museu Nacional, aqui perto do Congresso Nacional, e a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Então, foi um encontro muito bonito, até que todas essas duas marchas encontraram aqui em frente ao gramado do Congresso Nacional. E a pauta principal é essa, que não sai da boca do brasileiro, né? Que é em relação à perda de direitos advindas da reforma da Previdência, né? Em relação à defesa das florestas, no caso da marcha indígena. E amanhã, Ivan, promete ser uma grande marcha em relação à Marcha das Margaridas. Eu cheguei há pouco aqui no Congresso desse evento de abertura e estava uma coisa espetacular, né? Ali por alto,
No local que elas estavam aqui em Brasília, tinha por volta de 30 mil pessoas, e a organização do evento que eu conversei já falaram que durante a madrugada vai chegar uma previsão de mais 120 ônibus, então vai ser uma marcha realmente muito grande. E a pauta, né, de acordo com os organizadores da CONTAG, né, da Marcha das Margaridas, que relataram para a gente da Fórum, é que vai ser a defesa das florestas, né, essa discussão de uma sociedade para as mulheres, contra o feminicídio, né, os índices de feminicídio este ano estão crescendo bastante, é o que a gente vê, tanto a nível de Brasília, aqui em Brasília tem casos cada dia mais alarmantes, como no Brasil, então vai ser uma pauta forte, né, então a partir das 7 da manhã elas já estarão aí descendo rumo aqui ao Congresso Nacional, Ivan. Bacana, Jorge. Inclusive, é uma semana de muitas mobilizações, né? Teve essa manifestação em defesa da educação, a mobilização nacional, tem a Marcha das Margaridas, e hoje no exterior houveram manifestações contra a política ambiental do governo Bolsonaro, que vai ser nossa pauta aqui também com o deputado Carlos Mink, né? No consulado brasileiro em Londres e no consulado brasileiro em Nova York, hoje houveram manifestações, tanto de ativistas brasileiros como estrangeiros dessas cidades, Londres e Nova York, contra a política ambiental do governo Bolsonaro, né? No consulado brasileiro em Londres, tacaram tinta nas paredes para denunciar esse desmonte ambiental do governo Bolsonaro. Então, é uma semana de muita mobilização, né? Bom, a gente já tem bastante gente online aqui na nossa transmissão. Para quem entrou agora, estamos aqui com o deputado estadual Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente, e eu já vou começar aqui a entrevista com ele com a seguinte pergunta. Primeiro, boa noite para o senhor, deputado. Hoje, como eu falei, diante de mobilizações no Brasil, aconteceram esses protestos que eu mencionei agora em Londres e Nova York contra a política ambiental do governo Bolsonaro. Então, houveram manifestações em prol da educação e manifestações contra o desmonte da política ambiental no Brasil. Deputado, é possível fazer uma ponte entre essas duas pautas, educação e meio ambiente? O desmonte da educação e da ciência podem, a longo prazo, interferir nas políticas de preservação do meio ambiente, visto que esse governo Bolsonaro já demonstrou que tem ojeriza pela ciência e até usa esse argumento anti-ciência para questionar dados de desmatamento, etc. Enfim, minha pergunta é como que essa pauta do meio ambiente e da educação podem convergir, principalmente num governo como esse do Jair Bolsonaro? Boa noite para você aí, deputado. Boa noite para vocês também, Jorge, Ivan, boa noite a quem está acompanhando essa entrevista da Revista Fórum, do vosso canal. Bom, eu participei hoje da manifestação aqui do Rio, né? Eu também sou professor da UFRJ, da Geografia, e vi lá milhares de estudantes da UF vindo de Niterói, da UERJ vindo do centro da cidade, da UFRJ, né? E todos com suas pautas, né? Queremos a ciência, queremos o futuro, né? Queremos formar quadros no Brasil, e essa asfixia não é algo aleatório. Lembrem que os ministros e o próprio Bolsonaro falavam da balbúrdia da universidade, né? Nós temos lá na Assembleia Legislativa do Rio deputados que se referem às universidades, sobretudo ao UERJ, de forma pejorativa, como um antro de maconheiros, de desocupados, ideológicos. E vocês têm toda a razão, né? A pauta do meio ambiente, no fundo, é uma pauta do desenvolvimento sustentável. Você tem que ter formação, cultura, tecnologia, discussão, teses, e tudo isso está sendo sufocado. Parece que o Bolsonaro detesta tudo aquilo que não é servil, que não é submisso a ele. Então, a Fiocruz está sendo acusada, porque o resultado de uma pesquisa sobre drogas não foi a que o governo queria, né? O INPE está sendo acusado porque disse que aumentou o desmatamento, o seu diretor foi demitido, né? O IBGE chegou a ser acusado quando o desemprego aumentou. Então, isso lembra muito o obscurantismo, são métodos inquisitoriais. E a resistência tem que passar também pela cultura, pela ciência, pela educação e por todos aqueles que sempre estarão lutando pelas liberdades.
Deputado, e como já é de conhecimento público, né, o ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão, ele foi demitido do cargo após um bate-boca público com o Bolsonaro, né, após o presidente criticar os dados do Instituto que apontavam um crescimento de 278 no desmatamento da Amazônia. Um dos motivos alegados por Bolsonaro é que o governo não poderia ser pego de calças curtas, né? E dito isso, o que eu questiono para o senhor, é bom para a imagem do país que um presidente descredibilize órgãos científicos de vital importância para a proteção das nossas florestas? Na verdade, ele está depondo contra ele próprio, porque o INPE é internacionalmente conhecido, são cientistas respeitados. Eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente, entre 2008 e 2010. Nesse período, a gente reduziu em 50% o desmatamento da Amazônia, e o INPE foi fundamental. Não só seus satélites e suas análises orientavam nossas ações, como boi-pirata, destruição de fornos ilegais, serrarias ilegais, inclusive em terras indígenas, como em outras coisas, por exemplo, para fazer o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, junto com as universidades, e aí, mais uma vez, o link da educação. Esse zoneamento participou a UFRJ, participaram também a USP, a Universidade Federal do Pará, e isso mostra como desenvolver a Amazônia de forma harmônica, o que mostra que nós, ambientalistas, não dizemos contra o progresso. Ao contrário, a gente quer organizar o progresso respeitando a biodiversidade, a sustentabilidade. Então, o INPE ajudou em controlar a moratória da soja, que a gente fez junto com os exportadores de óleo, para a soja deixar de ser um fator relevante de desmatamento da Amazônia, e deixou. O INPE controlou isso, e em 92% dos casos das quadrículas lá da Amazônia, eles deixaram de comprar soja de áreas recentes, desmatadas. Também o Pacto da Madeira Legal, o zoneamento econômico e ecológico. Então, eu acredito, não só ao INPE, mas muito também ao INPE, essa redução de 50% em 2 anos na nossa gestão. Então, o Bolsonaro, quando ele fala contra o INPE, ele está mostrando a sua própria ignorância e a sua própria arrogância, de alguém que, inclusive, não acredita que haja mudanças climáticas e defende teses, por exemplo, que a Terra é plana, o terraplanismo. Então, daí não se pode esperar nada de bom. Tá certo, deputado. E até falando dessa negação da ciência, de, por exemplo, acreditar em teorias como o terraplanismo, uma teoria que permeia muito esse governo, né? Uma coisa, e também já relacionando com essa pauta do INPE, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: recentemente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve num programa da Globo News com o diretor do INPE, né, o ex-diretor do INPE, no caso, e houve ali um bate-boca, tudo mais, e num desses ataques, né, não foi nenhum bate-boca, porque o ministro usava tudo de uma retórica para desqualificar o ex-diretor do INPE e tal, e numa dessas ele diz que a ciência no Brasil está permeada por uma ideologização, diz que o próprio ex-diretor do INPE teria uma ideologia em seu discurso, apesar dele estar apresentando ali dados científicos, né? O senhor, como ex-ministro do Meio Ambiente, que tinha contato ali com o INPE, etc., o senhor acredita que há, de fato, essa ideologização que eles falam na ciência brasileira, e qual o risco que o senhor enxerga nesse tipo de discurso? Isso, na verdade, é uma desculpa para não aceitar o dado, né? Ele não gostou porque... Agora, por que o desmatamento aumentou? Simples. O Bolsonaro esvaziou o IBAMA. O Bolsonaro e o ministro Salles esvaziaram o ICMBio. Tolheram a fiscalização. Incentivaram os madeireiros, né? Eles consideram que a floresta é um obstáculo, né? Que os ambientalistas, como disse Bolsonaro, meio ambiente só interessa aos veganos, né? Ele disse isso. Ele não tem pudor em falar essas coisas. Então, eu, durante 2 anos, trabalhei semanalmente com o INPE. São metodologias testadas internacionalmente, são técnicos concursados, são pessoas com doutorado, pós-doutorado. Imagina se iam se queimar
para dizer que aumentou. O desmatamento aumentou por causa do Bolsonaro. Agora ele quer quebrar o termômetro, né? Ele quer que o dado se ajuste. Se ele quiser um dado bom, é só ele botar o IBAMA para funcionar, não amarrar a mão dos fiscais, né? Não incentivar as mineradoras a entrarem em terras indígenas. É isso, e não quebrando o termômetro, demitindo um diretor do INPE. Então, acho que há, sim, ideologização exclusivamente movida por essa guerra odiosa que o Bolsonaro pratica em relação às instituições que não se submetem a ele. Ele quer torturar os dados até os dados coincidirem com o que ele pretende. Isso, inclusive, é uma coisa... Os governos totalitários começam assim. Ele ataca a mídia, né, tanto a mídia independente como vocês, até a grande mídia também, quando ela critica, ele não suporta opiniões divergentes. Ele fala, olha, eu vou cortar tais publicidades nos jornais porque vocês me tratam mal. Ele não esconde a retaliação. Então, ele odeia a universidade. O ministro da Educação não gosta da universidade, o ministro do Ambiente não gosta do meio ambiente e a ministra Damares não gosta do movimento feminista. Então, realmente, é um governo que eu diria de um retrocesso medieval, inquisitorial. Deputado, e em fevereiro, né, o biólogo Thomas Lovejoy, que foi conselheiro de 3 ex-presidentes dos Estados Unidos, ele assinou um editorial na revista científica Science, ao lado do climatologista brasileiro Carlos Nobre, no qual eles fazem um alerta, né? Eles afirmaram que o desmatamento na Amazônia está caminhando para o que chamam de um ponto de inflexão, né, a partir da qual os padrões biológicos e climáticos eles serão afetados de um modo irreparável no Brasil, né, que seria aí um aumento aí dos efeitos climáticos, de grandes secas ou mesmo de grandes chuvas. Na visão do senhor, esse alerta não deveria servir de preocupação para o Brasil? Claro que deveria. Eu conheço muito Carlos Nobre, ele nos ajudou. Aliás, na nossa gestão, 2008-2010, presidente Lula, segundo mandato do presidente Lula, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões do clima. Na reunião de Copenhague, de 2009, eu era um dos dirigentes da delegação brasileira, junto com o presidente Lula, o Brasil foi aclamado, primeiro, por ter reduzido a metade do desmatamento da Amazônia e, segundo, por ter sido o primeiro país em desenvolvimento a ter, por lei, metas de redução das emissões de CO2. Né? E nas reuniões anteriores, o Brasil ganhava motosserra de ouro, ou seja, era considerado inimigo do clima. Agora vai voltar a ser outra vez, né? Com essas posições. O Brasil hoje já é visto internacionalmente como um pária na política climática, né? Um presidente que não acredita em mudança climática, que por pouco não saiu dos acordos de Paris. Ele acabou ficando no Acordo do Clima de Paris, né, da COP21, mas não trabalha para que o Brasil cumpra as metas que assumiu nesse grande acordo internacional. Dou um outro exemplo, dentro da linha das perseguições e dos absurdos. Um biólogo, o maior especialista brasileiro em golfinhos, né, meu amigo José Martins, Fernando de Noronha, estava lá há mais de 20 anos, porque ele mostrou limites à vinda de transatlânticos ou à construção de resorts. Ele foi deslocado de Fernando de Noronha para o sertão de Pernambuco, onde não há golfinhos. Imaginem você pegar o maior especialista de golfinhos do Brasil, internacionalmente aclamado, né? Tem 9 livros sobre golfinhos e está à frente do programa Golfinhos Rotadores, foi deslocado por vingança e por interesse econômico para o sertão de Pernambuco. Então, o governo não é só reacionário e obscurantista, ele é vingativo. Existe uma cultura de ódio sendo germinada que a gente não sabe aonde isso vai dar. A gente tem que combater fortemente isso. Inclusive, até nos estádios de futebol, pessoas que entram com camisa com alguma marca de socialismo, ou de Lula, ou contra o Bolsonaro, são expulsos dos estádios
de futebol, nós vamos fazer um movimento no Rio em relação a isso. Não é o nosso tema de hoje, mas, infelizmente, esse ódio e essa vingança se espalham em muitos aspectos da nossa sociedade. Então, esse alerta foi seríssimo, mas não comove o Bolsonaro. Ele acha que a questão climática é uma invenção do marxismo cultural, né? E foi dessa maneira que ele e o Salles estão desmontando, a gente vai falar disso mais adiante, o Fundo Amazônia, que também foi criado em 2008 na nossa gestão. Pois é, deputado, essa era exatamente, você faz um gancho com a próxima pergunta que eu ia fazer, né, que o presidente Jair Bolsonaro anunciou recentemente que não precisa do dinheiro da Alemanha para preservar a Amazônia, né, após ser questionado sobre esse corte do investimento alemão, esse corte que veio até como retaliação a essa política ambiental do atual governo, né. O Fundo Amazônia injetou até agora 55 milhões de euros, o que dá por volta de 245 milhões de reais em projetos de proteção da região, né? Na sua opinião, o Brasil tem condições de rejeitar iniciativas de outros países para proteção ambiental, deputado? Não, isso daí é um erro grave. Aliás, o número não é esse, o número é muito maior do que esse. O Fundo Amazônia foi criado na nossa gestão em 2008 e nós conseguimos só da Noruega um aporte, não de uma vez só, mas um aporte de $1 bilhão, ou seja, algo próximo de 4 bilhões de reais. Metade disso foi executado. E a Alemanha fez um aporte de cerca de 140 milhões de dólares. E, na verdade, quando nós fizemos, quer dizer, nós preparamos, o presidente Lula assinou, houve um decreto. Nesse decreto dizia para que seria o Fundo Amazônia, seria gerido pelo BNDES, o COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, não teria nenhum representante dos países doadores, eles interferem zero nos projetos. Quem está lá? Tem representantes da SBPC, os cientistas brasileiros, dos governadores do norte da Amazônia, que, aliás, é curioso, eles, grandes beneficiários, não abriram a boca nessa discussão toda, eu acho inacreditável, representantes dos seringueiros, dos índios, dos empresários, de alguns ministérios, né? E, claro, do Ministério do Meio Ambiente. Além do decreto, foi feito um contrato com a Noruega. Nós, inclusive, trouxemos aqui para o Brasil, não só o ministro do Meio Ambiente, mas o primeiro-ministro da Noruega, e mergulharam lá nos igarapés lá do Rio Tapajós, em 2008, antes de assinarem. Muita gente diz, eles têm algum interesse, e o Bolsonaro alimenta isso, né? Na verdade, eles têm o seguinte interesse, a Noruega é um país perto da Groenlândia. Quando as geleiras da Groenlândia se derreterem mais rapidamente, vai ser um dos países que vai submergir. Então, para eles, isso é um seguro de vida. A nossa única obrigação era reduzir o desmatamento, exatamente fiscalizado e monitorado pelo INPE. Então, o Salles, o que quis? Quis mudar tudo. Ele quis dizer, não, nós vamos pegar o dinheiro do Fundo Amazônia e vamos indenizar aqueles proprietários de terras dentro de parques ou unidades de conservação. Os doadores falam, não, a gente tem um decreto e tem um contrato. No contrato e no decreto está dito quais são os projetos elencáveis. Quais são? Apoiar o extrativismo, apoiar o ecoturismo, a pesquisa, o reflorestamento, o monitoramento e vários outros pontos. Em nenhum momento estava dito que esse recurso doado era para indenizar proprietários, né? Até porque quem estava doando, a preocupação era não aumentar o calor e o efeito estufa e não derreter a Groenlândia. Então, claro, não só a Alemanha retirou, como a Noruega já disse que não aceita essas imposições do sinistro Salles, do desambiente. Então, eu, como um dos criadores desse fundo, junto com Tasso Azevedo e vários outros, né, eu realmente não posso perceber como o Brasil está sem recursos para investir, né? Vários projetos foram executados, havia um controle interno e externo. Em 10 anos não houve uma denúncia de desvio, de maltrato, de mal feito, não houve. E de onde é que vai sair, então, dinheiro para a reconstituição ambiental, monitoramento
Vão tirar de onde? Vão tirar da educação, que já foi cortada, vão tirar da ciência, que já foi cortada. É uma irresponsabilidade. Deputado, e aproveitando aí que o senhor já tem uma vasta e consolidada experiência na área ambiental, o que poderia ser feito para melhorar a economia na região amazônica sem avançar para a floresta? Muita coisa. Por exemplo, esse zoneamento econômico e ecológico que nós fizemos no nosso tempo, com apoio do INPE e orientado na época até por uma grande geógrafa que já nos deixou, a Berta Becker, e vários outros professores, o próprio Carlos Nobre participou, vários cientistas, ele dividiu em 12 áreas na Amazônia, por exemplo, áreas já degradadas. Então, nas áreas já degradadas, você pode ter várias atividades industriais, mesmo recuperar pasto. Outra coisa, a pecuária. Como eles usam a pecuária para obter território, eles vão metendo gado dentro de terra indígena, de terra dos seringueiros, de parques nacionais, e vão se apropriando dessas terras. E a média lá é menos de uma cabeça por hectare, a chamada pecuária extensiva. Você pode, na mesma, fazer pecuária, em vez de uma cabeça, botar 6 cabeças por hectare e não invadir as áreas ainda virgens da floresta. Por exemplo, reforçar a pesquisa científica dos produtos da floresta, a potencialidade desses produtos para a saúde, para a ciência, a biotecnologia, são enormes e são completamente desprezadas. Azeitar os canais para a comercialização dos produtos do extrativismo, né? A castanha, a borracha, o babaçu, a juta, que muitas vezes esses seringueiros e castanheiros eles se organizam, mas não conseguem colocar os produtos nos mercados ou até fazer algum beneficiamento. O Fundo Amazônia estava ajudando projetos também nesse sentido. Então, por exemplo, o manejo florestal. É possível você explorar a madeira sem destruir a mata nativa, né? Países até como a Noruega, a Finlândia, que exporta móveis para o mundo inteiro, tem a mesma cobertura florestal há 100 anos. O que é o manejo? Se uma árvore demora 12 anos para crescer, você divide um determinado terreno em 12 partes. Em cada ano, você corta um 12º, não com corte raso, mas com corte diagonal. Quando você chegar no 12º ano, você voltou para a primeira, a árvore já cresceu. Ou seja, você pode explorar a madeira indefinidamente, sem avançar em floresta virgem, em área de índio, em área de biodiversidade. E esse esforço todo que foi feito ao longo desses anos por vários governos, vários ministros, a Marina Silva, a Isabela, vários outros ministros, está sendo demolido muito rapidamente por um governo que não acredita em clima, não quer a floresta em pé, não acredita em meio ambiente e acha que o índio deve ser aculturado e colocar os americanos para explorar a mineração na terra deles. Então, realmente é muito difícil, porque tudo que se avançou nesses anos, esse governo considera um atraso de vida e querem fazer terra arrasada na Amazônia e também na Mata Atlântica. Legal, deputado. A gente já está chegando ao final do nosso programa aqui, infelizmente, mas eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar, que é o seguinte, conforme eu citei no começo da nossa transmissão, hoje houveram protestos no exterior, né, contra a política ambiental do Bolsonaro. A gente vê o presidente com posições contrárias aos tratados internacionais de clima, ele vem sendo muito criticado por chefes de Estado de outras nações, principalmente na Europa, por conta de sua política ambiental. Temos ONGs que atuam, ONGs enormes da área do meio ambiente que atuam no mundo inteiro, que também já vem se posicionando. Enfim, o que eu queria saber, ministro, é se o senhor acha que na medida em que for avançando o desmatamento da Amazônia e essa posição anti-preservação do Bolsonaro fica mais evidente, se você acha que a retaliação internacional tende a ser intensificada. Afinal, o mundo todo sabe da importância da Amazônia para o mundo, né, não só para o Brasil, e por isso eu penso que essa retaliação pode vir a se intensificar e o Brasil, de certa maneira, ficar isolado no cenário internacional. Você acha que essa é uma tendência, deputado? Acho que sim, ela já está acontecendo, não só pelo desmatamento, também pela liberação
recorde dos agrotóxicos. Foi um tema que a gente não tocou ainda, mas é fundamental. Né? Quando eu estive no Ministério, junto com o ministro Temporão da Saúde, que é um pesquisador da Fiocruz, nós conseguimos banir 18 princípios de agrotóxicos já proibidos na Europa. Aqui, em 7 meses, o Bolsonaro liberou 286 agrotóxicos, né? 48 dos quais proibidos na Europa por serem carcinogênicos e mutagênicos, e demolidores de abelhas, que estão sendo dizimadas. Então, vários supermercados, redes grandes, da Suécia e da Noruega, já estão fazendo boicote a produtos brasileiros por conta dos agrotóxicos. Mesmo setores mais avançados do agronegócio brasileiro não concordam com abandonar o Acordo de Paris, com liberar agrotóxicos a toque de caixa, com desmatar a Amazônia e desacreditar o INPE, porque eles temem que os seus produtos vão encontrar, e vão mesmo, como já estão encontrando, barreiras comerciais, barreiras ambientais e barreiras às suas exportações. O agronegócio hoje emprega muita gente, vários setores modernizaram, a Embrapa avançou muito no controle biológico das pragas, que podia substituir os agrotóxicos, no plantio direto. O Brasil é campeão de plantio direto e, na verdade, todo esse esforço está sendo demolido. Eu, na manifestação de hoje, juntando meio ambiente com educação, eu dizia que o Bolsonaro está desmatando a educação, degradando a ciência e intoxicando a cultura. Então, na verdade, é um governo tóxico e a sociedade começa a reagir. Muitos setores que apoiaram ele por serem contra o PT, ou a esquerda, ou a corrupção, começam a ver o monstro que criaram. Né? Vários jornais que apoiaram direto ou indiretamente ele estão mostrando o que está acontecendo. Né? Ele defendendo o nepotismo, se vingando da imprensa, querendo acabar com a Ancine, né? Querendo desacreditar o INPE. Então, eu acho que é uma forma da gente também juntar os democratas, ampliar essa resistência e até junto com setores econômicos que sabem o grande prejuízo que a economia do Brasil vai ter quando for isolada e boicotada. Com certeza. Legal, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa, nosso tempo é curto, ele passa rápido quando a conversa é boa, mas acho que rendeu bastante, muita gente comentando aí na nossa transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook. Só para a gente fechar, o deputado falou sobre a liberação de agrotóxicos no governo Bolsonaro, né? Recentemente, a gente divulgou pela Fórum um podcast, o Fórumcast, que é o podcast da revista Fórum, com esse tema específico sobre a liberação de agrotóxicos. Tem entrevistas com especialistas, tem dados detalhados, está muito interessante. Então, quem tiver mais interesse nesse assunto, só acessar a home da revista Fórum, tem uma seção lá, podcast, vocês vão achar com facilidade essa edição sobre agrotóxicos. Deputado Mink, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, viu? Conte sempre com a gente para outras oportunidades. Obrigado a vocês e parabéns por essa tribuna democrática de alto nível, sempre à disposição. Parabéns, Revista Fórum. Obrigado, deputado. Agradeço a todos que assistiram a transmissão conosco essa noite, tanto pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Amanhã estamos de volta, como sempre, às 21h. E para aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam em nosso canal. Assim você não perde nenhum alerta de programa, aperta aquele sininho e assim você fica atualizado de toda a nossa programação nas redes sociais. 9h estamos de volta amanhã, 21h. Eu, Ivan Longo, aqui de São Paulo, e Jorge Marques, como sempre, de Brasília. Boa noite, Jorge. Até amanhã. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.